Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, é o 991637905. Tem também o telefone aqui da redação da TV Câmara para você entrar em contato com a gente, 3214-7766. E também o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você também pode acompanhar o nosso programa em tempo real. Bom, e no programa de hoje vamos falar do aumento dos casos de Covid-19 em todo o país, né? Situação que levou a Prefeitura de Rio Preto a reativar algumas medidas sanitárias adotadas aí na pandemia, né, no auge, como o uso de máscaras no transporte coletivo. E nós vamos falar também da sessão desta terça-feira, dos esperados reajustes de tarifas e impostos neste fim de ano, e vamos falar também dos preparativos da Copa do Mundo para a estreia do Brasil nesta quinta-feira, às 4 horas da tarde, contra a Sérvia. Mas a gente vai começar o programa falando do aumento dos casos de Covid em todo o país, né? Segundo dados aí do consórcio de veículos de imprensa que faz o levantamento junto às secretarias de saúde do estado, o número de casos passou de 18 mil após quase 3 meses aí de redução dos casos, né? O número de mortes também subiu. A média móvel nos últimos 7 dias é de 65 mortes, um aumento de 43% em relação aos 7 dias anteriores. Situação que levou a Prefeitura aí de Rio Preto, como eu disse, a voltar a obrigar o uso de máscaras no transporte coletivo e também em estabelecimentos de saúde, além de recomendar o uso do acessório em locais de grande circulação, concentração de pessoas. Mas sobre isso, para entender melhor a situação atual, converso agora com a gerente da Vigilância Sanitária de Rio Preto, a Miriam Vonk. A Miriam está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, Miriam? Obrigado por nos atender, viu? Tudo bem. Legal. Bom, Miriam, vamos lá. Como é que tá? Qual é a situação de Rio Preto nesse momento? O que levou a vocês aí da saúde a adotar novamente a exigência de máscara, por exemplo, no transporte? Acho que nos postos de saúde nunca caiu essa exigência, mas nos ônibus principalmente. Na verdade, não é uma exigência, né? Por enquanto, a gente está fazendo uma recomendação do retorno de uso das máscaras, né? No transporte público, locais onde tem aglomeração e locais fechados, tá? Por enquanto, é uma recomendação. A gente vem monitorando os casos, a gente viu que está tendo um aumento, aí a semana que vem vai sair um boletim, a gente já vai ter uma noção, né, de como que está esse aumento de casos, mas a gente já vem acompanhando, a gente viu que está tendo um aumento. Então, por isso, a gente está recomendando para a população que retorne o uso de máscaras e, principalmente, vá até os postos de vacinação quem não tomou as doses de reforço ou quem não tomou ainda a vacina, né, porque a principal medida preventiva realmente é a vacina. Inclusive, a Anvisa, na noite de ontem, aprovou o uso emergencial de mais 2 tipos de vacina, né, Miriam? Eu sei que não é muito a tua área, mas você pode falar um pouquinho? Parece que ela já pega essas variantes Sim, da Omicron, né? aprovou sim, mas a gente agora tem que esperar o Ministério comprar, né, a vacina, para a gente poder usar. E essa vacina, ela é eficaz contra a variante Omicron e as subvariantes, né? Isso. Legal. Bom, não tem previsão ainda de chegada a Rio Preto, Não, né? ainda não. Ainda não. Ô Miriam, da tua área, da vigilância sanitária, alguma outra recomendação, além da máscara? Não, por enquanto são só essas recomendações, né? A vacinação e o uso da máscara, tá? Porque agora a gente chega a essa fase de final de ano, o pessoal começa a confraternizar, e tem os Jogos da Copa aí também, né? O pessoal se reúne bastante, né? Então a gente está pedindo para as pessoas tomarem esses cuidados.
Certo. Dependendo do balanço que vai ser divulgado agora no dia 1º de dezembro, podem vir novas medidas, enfim? Isso daí a gente vai avaliar, né? A gente tem que avaliar os números, né? A gente tem que comparar também com os números de internação, mas a gente espera que a população tenha uma adesão ao uso de máscara, né? A gente nunca teve problema, né? A população nunca foi resistente quanto a isso, né? Então, eu acredito que só com a recomendação, eu acho que a gente consegue controlar. Um eventual novo a restrição de comércio, esse tipo de coisa, está no radar aí da saúde? Não está ainda. Por enquanto não, né? Nem previsão, não. E a situação de internações, tem uma ideia, tá? Os postos estão lotados? O que vocês podem dizer? Não, a gente teve, né, com o número de aumento de casos positivos, a gente está tendo um aumento, sim, pequeno ainda, mas a gente está tendo um aumento, sim, na procura, né, e a gente teve um pequeno aumento também nas internações, que as internações chegaram a zerar, né, mas agora a gente já tem pacientes internados novamente. Essas pessoas que estão sendo internadas, elas estão vacinadas ou são pessoas que não aderiram aí à vacina? Então, as pessoas que estão sendo internadas ou são pessoas que não completaram o esquema, né, ou não vacinaram, e pessoas idosas com comorbidades. Nada diferente do que gripe de outros vírus, como influenza, também atacam nesse ano, né, assim, nessa época do ano. Não. Perfeito. Bom, tá aí então, gente, a gerente da Vigilância Sanitária de Rio Preto falando dessa, então, recomendação. Não é uma obrigatoriedade, mas recomenda o uso de máscara nas unidades de saúde e também no transporte coletivo. Miriam, obrigado. Quiser falar mais alguma coisa? Não, acho que é só isso. São essas 2 recomendações só, né? É só isso. Então, obrigada. Obrigado, viu, Miriam? Está aí a gerente da Vigilância, a Miriam Vonk, falando dessa questão, principalmente a vacina, né? Como eu disse aí, a Vigilância Sanitária aprovou na noite de ontem mais 2 vacinas da Pfizer, ambas com efeito duplo, né? Para a cepa original do coronavírus e também para a variante Omicron e suas subvariantes. O Ministério acredita que nas próximas semanas essas vacinas começam a chegar nos municípios, né? Ela é recomendada acima dos 12 anos e também apenas como dose de reforço, não como primeira imunização aí. Bom, gente, vamos avançar aqui, porque nesta terça-feira a gente teve a 56ª sessão ordinária de 2022 e nós vamos conferir os itens na pauta com o jornalista Matheus Camargo. Os vereadores de São José do Rio Preto analisaram 8 itens na pauta da 57ª sessão ordinária de 2022, realizada na tarde de terça-feira, dia 22 de novembro. Foi aprovado em regime de urgência o projeto de lei que dispõe sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a brinquedos e equipamentos de academias em espaços públicos, creches e escolas públicas municipais. O vereador propõe que ao menos 5% de cada brinquedo ou equipamento desses locais tenham modelos adaptados para utilização por pessoas com deficiência, inclusive visual. A outra urgência aprovada foi ao projeto de resolução de Diego Mafuz, do MDB, que institui a rede de ideias legislativas na Câmara Municipal. Foi rejeitado o veto ao projeto de lei complementar do professor Elcio Drigo Filho, do PSOL, que dispõe sobre o regramento do CIEC, o Centro Integrado de Educação, Ciência e Cultura. O segundo veto, que também foi rejeitado, foi ao projeto de lei de Robson Risse, do Republicanos, que dispõe sobre a destinação pecuniária originada de infração ambiental para implementação de políticas municipais de meio ambiente e urbanismo. Foi mantido o veto total ao projeto de lei complementar de Paulo Paulera, do Progressistas, que fixa em 40% da remuneração mensal o teto para parcelas de empréstimos consignados de instituições bancárias para servidores públicos municipais. O
O projeto de lei complementar da pauta, aprovado em primeira discussão, é de autoria do Executivo e altera dispositivo do Código de Obras e Edificações. A lei dá nova redação ao conceito de quadra. Entre os projetos de lei da ordem do dia estava o de Paulo Paulera, que dispõe sobre a preferência de entrada de caminhões, betoneiras nos condomínios e associações de moradores de bairros residenciais fechados. Paulera diz na justificativa que o objetivo é preservar o cimento, já que a demora pode ocasionar a secagem do produto. Esse projeto foi aprovado. Também foi aprovado o projeto de Anderson Branco, do PL, que declara de utilidade pública o Instituto Social, Cultural, Educacional e Beneficente Vida Nova. Os projetos aprovados em segunda discussão seguem agora para a sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Somente depois desse trâmite é que viram lei. Acompanhe a tramitação dos projetos e leis no site www.riopreto.sp.leg.br. Tá, então, gente, só uma correção. Eu falei 56ª, foi a 57ª sessão ordinária. E só para registrar, nesta sexta-feira, dia 25, o presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto, convocou 2 sessões extraordinárias, a partir das 9 horas da manhã, para a votação do orçamento do município para 2023, no valor de 2 bilhões de reais aí para o próximo ano, né? E vão ser discutidas também cerca de 40 emendas apresentadas pelos vereadores, lembrando que recentemente foi aprovada a proposta de emenda à lei orgânica do município, que institui as chamadas emendas impositivas, aquelas que o governo é obrigado a atender. Lembrando que até o ano passado as emendas não eram impositivas, então o vereador apresenta, o governo pode vetar e depois, enfim, aí o veto volta a ser discutido, mas agora com a imposição das emendas, o governo tem que cumprir aí determinada cota para cada parlamentar. Segundo os defensores desse modelo, é uma maneira de fortalecer o executivo, estreitar o vínculo, fortalecer o legislativo, uma maneira de estreitar o vínculo de vereadores com a comunidade, porque os vereadores são muito procurados pela população, às vezes uma pequena demanda em determinado bairro, que o executivo às vezes não consegue ali detectar o problema. Então, os vereadores têm agora essa possibilidade de determinar determinada quantia aí para essa melhoria. Lembrando que, pelo projeto, metade das emendas aí tem que ser necessariamente para a Secretaria de Saúde, setores da saúde. É isso aí. Vamos também registrar aqui que o fim do ano chegando, né? E é hora de preparar bolso aí para os reajustes e despesas do período, né? Lembrando que, além daqueles gastos certos aí de todo ano, material escolar, IPVA e também as festas, férias aí no fim de ano, Rio Pretense tem que se preparar aí para um reajuste de 5,5% no IPTU do próximo ano, uma correção inflacionária. O projeto chegou semana passada aqui na Câmara, correção da planta genérica do município, numa média aí de 5,5% no IPTU. Algumas áreas um pouquinho mais, outras têm uma redução, mas na média dá um reajuste aí de 5,5%. E a área azul também não escapou. Decreto publicado nesta quinta-feira pela EMURB aumentou o valor do estacionamento rotativo de R$ 2 para R$ 3 a hora, um aumento aí nesse caso de 50%, bem acima da inflação. Não é muito, R$1, mas proporcionalmente, né, o índice é bem alto. E Jogo do Brasil, vamos falar do preparativo aqui de Rio Preto para o Jogo do Brasil. Pedi para o Flávio jogar aí, porque o Mercadão Municipal, olha só, está sendo preparado para receber os jogos, receber o público, né, para acompanhar os Jogos do Brasil. Uma estrutura grande aí, está sendo montada nos 2 decks, tanto da Silva Jardim quanto da Jorge Tibiriçá. Ali está montando ainda, vai ser coberto, porque realmente
o deck ficou muito legal, mas para assistir jogo 4 horas da tarde, 1 hora da tarde, é impossível. O sol, o calor, isso se não chover, né? Então, estão fazendo um negócio bacana, que, aliás, podia ser eterno, né? Tem que ver a possibilidade arquitetônica aí, porque o Mercadão é tombado, ele não pode ser descaracterizado, mas, pelo menos para os Jogos do Brasil, vai estar bem ajeitado ali. Lembrando que o jogo do Brasil, a estreia do Brasil nessa quinta-feira é às 4 horas da tarde, estreia contra a Sérvia. E um recado importante aqui, porque a maioria dos serviços públicos, tanto municipais quanto estaduais, federais, justiça, vai encerrar tudo às 3 horas da tarde, nesta quinta-feira. Só as UPAs, aí, unidades de pronto atendimento, que seguem funcionando. O transporte coletivo também, informação importante, que até as 2h30 da tarde, nesta quinta-feira, circula normalmente. Das 2h30 até as 4h, que é a hora do início do jogo, as partidas do terminal central só até atender a demanda. Aí, a partir das 4 horas até o fim do jogo, por volta das 6 horas, o consórcio aí, Rio Pretrans, tanto a Santa Luzia quanto o Itamaraty, vão reduzir a operação pela metade, 50%, e 30 minutos após o fim do jogo, volta a operação normal. Então, fica atento aí, se você precisa, depende do transporte coletivo para chegar em casa ou onde você for ver o jogo, fica atento aos horários. Lembrando também que o comércio é facultativo aí, depende da negociação patrão-empregado. Alguns liberam, outros não, libera só para ver o jogo, depois reabre, mas aí depende da negociação entre o patrão e os funcionários. É tradição no Brasil aí o comércio fechar na hora do jogo, até porque o movimento cai quase a zero, né? Então, fica aí o registro. E outro registro, antes de a gente encerrar o programa hoje, é uma boa notícia, né? Porque a Polícia Militar, a gente tem imagem aí, pedi para o Flávio jogar também, em parceria com a Guarda Municipal e diversas secretarias aí da Prefeitura de Rio Preto, promoveu uma espécie de operação sufoco ali embaixo do viaduto da Rua João Mesquita, onde funcionava uma espécie de Cracolândia, uma gênese ali de Cracolândia, né? Grande concentração de usuários de drogas e traficantes, além de refúgio, esconderijo aí, mocó, para criminosos que atuam ali no calçadão, batendo carteira, furtando lojas, e iam todos se esconder aí, ó. Então, a prefeitura, depois que a Polícia Militar se instalou aí, instalou uma base no local, a prefeitura assumiu aí, pôs iluminação, tirou o lixo, deu uma limpada ali, e agora a expectativa é que esse local seja cercado, fechado com alambrados para evitar a volta aí da Cracolândia. Apesar disso, uma boa notícia, claro, não podia deixar esse negócio crescer, mas comerciantes da região central relatam que os usuários que ficavam ali concentrados aí nessa Cracolândia foram dispersos, mas estão se aglomerando em outras regiões do centro, como na Rua Independência, ali próximo ao albergue municipal, muita barraca ali, carrinho de supermercado com os pertences aí dessas pessoas em situação de rua. Então, é complicada a situação, enxuga gelo, né? Tira de um lugar, essas pessoas acabam migrando para outro lugar se não tiver um trabalho forte aí de acolhimento, assistência, tratamento para quem precisa, para quem está em dependência. A situação não vai resolver e a Polícia Militar, a Guarda Municipal, cabe combater o crime, né? Situação de tráfico principalmente crack, né? Que esse pessoal usa, tem que tirar esse pessoal de circulação, senão não tem jeito. Os comerciantes do calçadão reclamam também de muita aglomeração no calçadão ali, né? Acampamento, sujeira,
necessidades fisiológicas, porque o pessoal não tem banheiro, acaba usando ali, e a sujeira, madrugada, muita concentração de gente. Então, atenção aí, tem que ser constante, tanto da assistência social, saúde, forças de segurança e tudo mais. É isso aí, gente. A gente segue acompanhando aí toda essa ação que ele livrou aí o viaduto da João Mesquita dessa gênese de uma Cracolândia, se é que já não era uma Cracolândia, porque ficavam ali 50, às vezes até, enfim, 100 pessoas consumindo droga, morando ali, enfim. Bom, é isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. E se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã, cedinho, às 7 horas da manhã. Desde já, o programa fica disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Aproveita, curta e compartilhe nossas páginas. Lembrando sempre que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, entrevistas, reportagens, quiser denunciar alguma situação aí do seu bairro, pode mandar para o nosso WhatsApp, foto, vídeo, que a gente leva às autoridades aí, passa aqui na TV, está aí o Zap na tela. E todas as informações do Legislativo Rio-Pretense você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br e também no nosso aplicativo Processo Legislativo Digital. Esse programa teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Flávio Furlaneto. A gente vai terminar o programa hoje com uma homenagem aí ao Erasmo Carlos, né, o tremendão, um dos maiores, se não o maior, compositor, cantor, músico, enfim, de todos os tempos, não do Brasil, do mundo, hein? O cara compôs mais de 650 músicas, muitas delas sucesso até hoje na voz de artistas mais novos, aí Marisa Monte, Nando Reis, Titãs, enfim. O cara era um monstro mesmo, sem contar a parceria dele com Roberto Carlos, né? Só os dois, mais de 400 músicas. Qual que é mesmo, Flávio? Mesmo que seja eu, a gente termina aí, isso poucos dias depois de a gente perder outra grande artista, que é a Gal Costa, né? Então, momento triste aí para a cultura brasileira, fica a nossa homenagem ao Erasmo Carlos. Vamos lá. Desilusão, meu bem, quando acordou estava sem ninguém, sozinha no silêncio do seu quarto, procura a espada do seu salvador, e no sonho se desespera, jamais vai poder livrar você da fé.